Jeremias capítulo 29, e no versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. Sabe quando Deus se revela para nós? Quando a gente vai buscar Ele com o nosso coração. Deus não se revela para nós se a gente for atrás dele para dar um carro para a gente, um marido, uma esposa, uma casa. Deus não revela para quem tem interesse naquilo que Ele vai dar. Deus se revela para aquele que está buscando Ele de todo coração. Deus me levou lá em 2017, no ano que eu conheci Jesus de verdade na minha vida, no ano que eu cheguei aqui na tenda, e Deus me levou lá em 2017 com um tema de Romanos. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Foi o culto dos homens e o tema era: nenhuma condenação há, pela carne ou pelo Espírito. Por qual caminho você tem andado, irmão? Quem tem andado pelo Espírito sabe a dor que é, a dificuldade, mas sabe que tem recompensa. E quem tem andado pela carne? Tristeza, dor, choro, decepções. Primeiro eu vou falar do apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo foi o responsável pela carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, para quem não conhece, era um perseguidor dos cristãos. Após ter um encontro com Jesus, ser curado, ele passou a ser um servidor do Senhor. Aleluia. Foi um dos maiores propagadores da palavra do Senhor. Glória. E autor de 13 cartas do Novo Testamento. E os estudos dizem que o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto quando escreveu a carta aos Romanos, que é o 6º livro do Novo Testamento. Esteve a ajuda de um homem chamado Tércio de Icônio e de Febe. Era um auxiliar que teve a responsabilidade para que essa carta chegasse até a igreja de Roma, E o intuito era preparar o caminho para que Paulo chegasse até Roma, E para que ele pudesse oferecer falar sobre a salvação que era oferecida pelo meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu vou estar lendo, tá bom? Romanos 8:1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui Paulo quer nos dizer, irmãos, dos cristãos que antes do Senhor Jesus sacrificar a vida por nós naquela cruz, recebeu a punição do pecado em nosso lugar. Havia esperança, não havia esperança de salvação, pois todos estavam diante da condenação. Mas o Senhor Jesus veio para tirar esse pecado da gente. Ele veio para nos salvar. E quando Ele foi crucificado naquela cruz, todos os nossos pecados, irmãos, ficou sobre si. Então, o que o Senhor quis dizer? O pecado não pertence mais a vocês. Aleluia. O pecado pertence a mim. Eu paro para pensar e vale a pena a gente tomar as dores de alguém? Alguém aqui pegaria o pecado de alguém? Sacrificado por alguém? Vamos continuar aqui no Romanos 8:2, agora só mais o 2. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Paulo faz uma comparação da lei que veio por intermédio de Moisés, irmão, que trazia condenação e morte a quem não cumprisse. A lei do Espírito de vida oferecia aos pecadores a possibilidade do perdão e a salvação do Senhor. Antes de Jesus ser sacrificado, ele andava no pecado. Mas por esse motivo, Deus enviou para salvar os pecadores, para aquele sacrifício perfeito que rompeu o véu que separava a humanidade de Deus, por amor do seu Filho. Quem aqui tem filhos, irmãos? Amém. Levante a mão. Alguém aqui daria o seu filho em sacrifício pelo pecado de alguém? E por que o Senhor deu? E por que Deus deu o Filho dele? Para salvar eu, para salvar você. E a gente muitas vezes não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Quando o pastor chama aqui para ter uma oportunidade, eu não quero, estou preparado. Eu também não estava preparado, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aqui o Senhor nos mostra, irmão, o tamanho do seu amor por nós, o tamanho da sua misericórdia por nós, ao oferecer o seu Filho em sacrifício, para que eu e você pudesse ser salvos. E hoje, muitas das vezes, nós não reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nessa noite quer falar isso ao seu coração, irmãos. Vamos andar pelo Espírito, vamos andar com Jesus, vamos fazer o que é certo, vamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo nos dá um outro exemplo, irmãos, sobre andar pelo Espírito e sobre andar pela carne. Digo, porém, andar em Espírito e não
os desejos da carne, porque a cobiça da carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais coisas que quereis. Aqui quer dizer, irmãos, nossa luta é no dia a dia, contra as coisas da carne, contra as coisas do espírito. Muitas das vezes a gente esquece que estamos andando pelo espírito. Muitos de nós viemos do mundo. Muitas vezes a gente ainda tem um espinho no nosso corpo ainda, na nossa carne, que às vezes para a gente lembrar do nosso passado, às vezes desviar do caminho, passamos por alguma dificuldade, vou lá beber, vou lá sair com meus amigos. Irmão, quanto mais dificuldade a gente passa, quanto mais difícil seja o nosso dia, a gente tem que se aproximar mais de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala ao povo de Gálatas, para aqueles que esqueceram do Senhor, começaram a praticar coisas que desagradavam o Senhor, ou seja, começaram a idolatrar outros deuses. E ele escreveu aos Gálatas que teria consequências aquelas atitudes deles, teriam consequências. Em Gálatas 5:20 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediz, gludatorias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, irmãos, se você está praticando alguma coisa aqui, você não vai para o céu, irmãos. Se você está praticando isso, tem muito mais coisas aqui, irmãos: fofoca, mentira, calúnia, não pagar aquele que a gente deve. Tudo isso entra aqui, irmãos. Que no dia do juízo, tudo isso será lembrado. E ele continua dizendo aqui: mas aqueles que andam segundo o Espírito terão recompensas. Vamos ler lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e circunstâncias. Se viverem em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejam cobiçosos e vangloriosos, irritando-se uns aos outros, invejando-se uns aos outros. Aqui está o manual de quem quer ir para o céu e quem não quer ir para o céu. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina por qual caminho devemos andar. Qual caminho você tem que seguir, irmão? Qual caminho você tem andado? Pelo Espírito ou pela carne? O que vai te levar para o céu é a verdade. Aleluia! E quem tem a verdade? Quem tem o caminho? Quem tem a vida? É Jesus Cristo. Nós não somos mais condenados porque alguém tomou o nosso lugar, não é verdade? O preço que nós deveríamos pagar, Jesus pagou. Então, se Paulo escreveu aquela população romana, ele estava escrevendo: sabe por que vocês têm direito de morar no céu? Porque Jesus morreu no seu lugar. Não há mais condenação. Mas para eu ter direito a essa morada, o Juninho traz essa concepção de verdade quando ele fala: eu preciso abrir mão. Abrir mão significa não fazer a vontade da minha carne, porque batalhar contra a carne, meu irmão, tem gente que pensa que a luta é contra o vizinho, a esposa, o filho. A pior luta é contra nós mesmos. Nós é que impedimos o acesso à promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Para a glória e honra do Senhor nós estamos aqui. Amém. Se o Senhor me chamou, eu disse a Ele: eis-me aqui. Seu nome é Jeová Jireh, e as provê de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, Ele sempre há de prover de novo, eu creio em Ti. eu não vivo
tempo de louvar a Deus que nós aproveitamos hoje foi excepcional. Tempo de adoração, louvor e comunhão. Nós queremos estender que você esteja presente, que o Senhor faça na tua vida o que Ele tem feito na vida de muitas pessoas. Você será sempre bem-vindo. Deus abençoe, uma ótima semana.